Não tem como você construir uma casa, construir um prédio sem tijolo. Não tem como, é impossível. Existe uma analogia que é muito utilizada, que é de que a hipertrofia é como se fosse uma obra. Você treinar é como se você estivesse colocando mais pedreiros na obra. Você está enchendo aquele canteiro de obra de pedreiro, um monte de pedreiro, 100 pedreiros trabalhando. Mas se esse pedreiro não tiver material de construção, não tiver tijolo, argamassa, cimento, água, areia, brita, não vai sair nada. Está enchendo a obra de tijolo, mas esse tijolo não tem material para trabalhar. Proteína são os tijolos da sua construção corporal. São os tijolos. E esses tijolos de proteína, eles são formados por... a proteína, ela é formada por pequenas partes. Essas pequenas partes, elas são chamadas de aminoácidos. Com certeza você já ouviu falar. São chamadas de aminoácidos. E existem centenas de aminoácidos disponíveis na natureza. Nossa, milhares talvez. E aí, esses aminoácidos, quando se juntam todos, eles viram uma proteína. Esse exemplo aqui é um aminoácido chamado leucina. Leucina. Eu tô com o nariz entupido, desculpa. E esse emaranhado de aminoácidos formam as proteínas. Nesse aminoácido, essa proteína aqui não tem só leucina não, tá? Não é um emaranhado de leucina não. É um emaranhado de tudão. Eu só tô botando um exemplo aqui, mas tem vários aminoácidos. Só de você mudar o aminoácido de uma posição, colocar em outra posição, às vezes é outra proteína. Então essa combinação de aminoácidos diferentes são as proteínas. E as proteínas são o nutriente mais importante para a vida terrestre. Por quê? Porque o nosso corpo, ele consegue transformar proteína em gordura, ele consegue transformar proteína em carboidrato, ele transforma carboidrato em gordura, ele transforma gordura em carboidrato, e o nosso corpo é fera. Ele vai fazendo a transformação de acordo com o que ele está precisando. Mas ele não consegue transformar carboidrato em proteína. E não consegue transformar gordura em proteína. Porque a proteína, ela tem um elemento que o carboidrato e a gordura não têm, que é o nitrogênio. Mas, sério, química, calma. Entenda que seu corpo consegue transformar tudo em tudo, menos carboidrato e gordura em proteína. Proteína tem que vir de fora. Tem que vir de fora. Senão, acontece um caso como esse aqui, ó. Esse casal foi condenado por deixar um bebê desnutrido, com uma dieta vegana. Alimentava a criança só com aveia, batata, pão, arroz. Esses alimentos até têm uma certa quantidade de proteína, mas não é muita. E aí esse bebê ficou desnutrido, porque faltou proteína para ele. Tanto que qualquer indivíduo em situação de sobrevivência, como a gente já falou lá, ele sabe que em algum momento ele vai precisar comer um bicho. Por mais nojento que seja o bicho. Pode ser grilo, pode ser tapuru, pode ser cobra, pode ser peixe, pode ser minhoca, um passarinho. Qualquer pessoa em situação de sobrevivência, ela pode ficar dias perdida na floresta. Ah, achei uma árvore, uma árvore com a fruta, comi uma frutinha. Ah, comi um arbusto aqui com não sei o que, comeu outra frutinha. Choveu, bebeu água. Ah, não sei o que. Mas uma hora ela vai precisar de proteína, irmão. Uma hora ela vai ter que achar um inseto nojento pra ela comer, porque esse inseto tem proteína e ela sabe disso. Vai ter que comer um bicho rastejando, porque ela precisa de proteína. Proteína tem que vir de fora. Se você ficar preso na floresta aí, sobrevivendo, igual esse pessoal aí, e ficar só se alimentando de palmito, de frutinha, de semente, de castanha, você vai ficar desnutrido, porque vai faltar proteína. Agora,
Se você achar proteína, tiver um córrego, um rio onde tem peixe, caranguejo, camarãozinho para você comer, aí, meu parceiro, você fica 200 dias perdido na selva. 300, você vira o Mowgli Menino Lobo. Você tem condições de morar na selva, se você quiser, se você tiver proteína à sua disposição. O que acontece é que muitas vezes a pessoa que está na situação dessa aqui de sobrevivência, ela não encontra proteína todo dia, né? E aí ela fica 5 dias sem comer proteína, só comendo castanha, comendo frutinha, e aí no 6º dia ela encontra um peixe. Aí come um pouquinho de peixe. Aí depois ela fica 7, 8, 9, 10, pá, pá, pá. Depois no 15º dia, ela acha um ninho de passarinho e come um ovo. E assim ela vai achando proteína em porções espaçadas. E isso demonstra claramente que o ser humano não foi feito para ser vegano. Veganismo é gambiarra. Veganismo é gambiarra. O ser humano é onívoro. Come animais e come plantas. Dá certo, veganismo dá certo. Dá para fazer. Mas precisa ser bem feito. Senão, vai dar nisso aqui, ó. Ó, bebê desnutrido, porque os pais introduziram nessa criança uma dieta vegana sem o conhecimento necessário. E aí fez mal feito. O ser humano, ele, na verdade, ele precisa de uma quantidade muito pequena de proteína para poder sobreviver. É bem pouquinho. Não é tanto assim não, pô. Tanto que eu te falei que esse pessoal aqui pode sobreviver 300 dias na selva se ele achar um peixe de vez em quando. Comer uns insetos de vez em quando. O pessoal sobrevive relativamente bem, né? Consegue sobreviver por um tempo. Achando essas pequenas fontes de proteína aí. A Organização Mundial da Saúde recomenda que um adulto sedentário precisa de apenas 0,8 gramas de proteína por quilo corporal. Um adulto sedentário, para poder manter as funções vitais dele aí. Ou seja, um adulto que pesa 70 quilos, ele vai precisar de 56 gramas de proteína para poder sobreviver. Isso aqui é 160 gramas de bife, de carne. 2 bifezinhos por dia. Acabou. Já bateu a meta de proteína para poder sobreviver. Mas tem gente por aí que sobrevive com menos do que isso. Com muito menos do que isso, né? Pessoas pobres, pessoas em situação de sobrevivência, pessoas com insegurança alimentar, onde elas não comem proteína nem todo dia. Então, essas 0,8 grama quilo aqui, essa quantidade da Organização Mundial da Saúde, é só uma quantidade para o camarada viver bem. Mas se a gente estiver falando de sobreviver mesmo no limite do que o corpo humano aguenta, tu pode botar aí 0,3, 0,4 grama quilo. Mas isso aí vai ter prejuízos para o indivíduo. A curto e médio prazo vai ter prejuízo, ele vai ficar desnutrido, tá bom? Mas beleza, Velamê, para que eu preciso dessa proteína? É só para construir músculo? É só se eu estiver na academia que eu preciso de proteína? Não. Todo mundo precisa de proteína. Inclusive esses sobreviventes aqui, ó. Esses sobreviventes aqui não tem ninguém na academia, não. Esse neném aqui também não tá fazendo academia, não. Mas ele precisa de proteína. Por quê? Porque a proteína, ela tem funções importantes no corpo. Primeiro de tudo, as proteínas, elas compõem os tecidos musculares. É uma das principal, talvez, função da proteína. Compor os tecidos musculares. Todos os tecidos. Todos. Esse exemplo aqui é só músculo esquelético. Mas os vasos sanguíneos, tem músculo estriado liso, músculo cardíaco, músculo esquelético, músculo estriado, músculo cardíaco. Todos os tecidos musculares. Tecido muscular não é só músculo, tá? Tecido muscular não é só músculo. As proteínas também podem ser proteínas transportadoras. A gente vai ver lá na aula de gordura que existem as lipoproteínas. Na verdade, nesse próprio exemplo, nessa própria imagem aqui, a gente tem a imagem da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína transportadora. O oxigênio ele não consegue vagar pelo vaso sanguíneo sozinho. Ele precisa de uma proteína para poder levar. Proteína é como se essas proteínas transportadoras são como se fosse Uber dentro do seu corpo. Os vasos sanguíneos são as estradas, são as ruas, e as proteínas são os Uber, que vão levando os nutrientes de um lugar para o outro.
A hemácia, ela é um tipo de Uber. É Uber moto. Mas tem Uber carro, tem Uber Black, tem Uber bicicleta, Uber Flash. Tem outras proteínas que fazem outros transportes de outras substâncias. Hemoglobina é só um exemplo. Os anticorpos também são feitos de proteína. Pô, tem coisa mais, mais importante no corpo do que anticorpos, cara. Você precisa ter um bom aporte de proteína para que você tenha linfócitos, mesócitos, todos os glóbulos brancos que são necessários para você manter a sua saúde. E essas proteínas também vão ser utilizadas na síntese de alguns hormônios, né? Os hormônios peptídicos. Então, olha só a quantidade de coisas que a proteína faz. Porque no final das contas, olha só, presta bem atenção aqui, ó, volta comigo aqui. O nosso corpo é como se fosse um carro, tá? Para algumas pessoas vai ser esse Corolla novinho aqui, ó. Para outros vai ser esse Corolla mais antigo. Mas é como se fosse um carro, tá? Para esse carro funcionar, um carro 0 km, para ele funcionar, basta colocar gasolina. Você vai na concessionária, compra seu carro, o que você precisa fazer? Nada. Ele já veio revisado, tá com tudo novo. É só colocar a gasolina e andar. Só que conforme o tempo vai passando, você precisa fazer manutenção nesse carro. Sim ou não? As peças vão se desgastando. E aí você vai precisar trocar um pneu, você vai precisar trocar uma correia, mas você troca e continua andando. No nosso corpo é a mesma coisa. Os tecidos, eles vão se desgastando. Essas hemácias aqui, ó, algumas delas morrem nesse processo de transporte aqui. E aí o seu corpo precisa produzir novas. Os tecidos musculares, eles vão sendo desgastados. O corpo ele acaba catabolizando esse tecido muscular para fazer outras coisas. E ele precisa ser reposto. Esses fagócitos aqui, eles vão morrer e vão ser criados novos. Só que você não para a sua vida para isso acontecer, não. Você está vivendo, está acontecendo. Ó. Eu estou parado aqui falando para você, tem proteína minha do meu corpo sendo desfeita e tem proteína sendo reproduzida ao mesmo tempo. Então você está trocando pneu com um carro em movimento. Entendeu? Você anda de carro, gasta o carro, mas repõe, por outro lado. É assim que funciona o nosso corpo. E aí você precisa saber aonde encontrar essas proteínas. Onde que eu vou encontrar proteína? Meu Deus do céu, proteína é importante pra caramba. Já entendi que proteína é importante, eu preciso encontrar elas. Onde eu vou conseguir proteína? Primeiro, alimentos de origem animal. Do mesmo jeito que você é feito de proteína, você é feito de proteína. Os animais também são feitos de proteína. Você vai comer a proteína deles para poder transformar na sua. Então, tudo que for de origem animal é proteína. Mas é tudo, tudo, tudo. Você precisa conhecer os alimentos, cara. Você precisa conhecer os alimentos para poder saber fazer boas escolhas. Para você ter autonomia alimentar. Tudo que for de bicho, tudo que for de bicho, que ou for bicho, tudo que é bicho e tudo que veio de bicho são alimentos de origem de animal, são alimentos de origem animal, são alimentos fontes de proteína. Então leite é bicho? Não. Mas leite veio de bicho? Veio de bicho, proteína. Tutano, olha só que bizarro. Eu odeio essa porcaria aqui, tem gente que adora. Eu odeio. Tutano é bicho? É bicho. Então é fonte de proteína. Presunto é bicho? Não. Mas veio de bicho? Veio. É proteína. Sardinha em lata é bicho? Ovo veio de bicho? Fiambre, esse negócio nojento aqui, ó. Olha aí, ó. Carne em lata, carne em conserva, esse negócio é horroroso. Cheio de conserva. Puta. Horroroso. Isso aqui veio de bicho? É proteína. Pô, mas vai botar fiambre, né? Vai botar carne em conserva na minha dieta? Não tô falando que vou botar na tua dieta. Tô falando o que é e o que não é proteína. Tudo que é de bicho, tudo que vem de bicho é proteína. Estamos combinados?
mesmo que seja meio bizarro. Olha isso aqui, ó. Farinha de grilo. Farinha de grilo. Isso aqui não é comida para bicho, não. Não é comida de galinha. Isso aqui é comida de gente. Farinha de grilo. Muito utilizado na Ásia, principalmente. Fonte de proteína. Whey protein de grilo. Beleza? Estamos combinados? E alguns vegetais também vão ser fontes de proteínas, vão ter uma certa quantidade de proteína. A única diferença desses vegetais aqui, dessas leguminosas principalmente, é que, com exceção da soja, vou até marcar ela aqui, com exceção da soja, esses vegetais, essas leguminosas, eles têm uma coisa que a gente chama de aminoácidos, elas são proteínas incompletas, porque elas não têm todos os 20 aminoácidos essenciais. Eu não vou falar disso agora, isso é assunto para uma aula específica, é um assunto bem, não digo complicado não, mas ele é um assunto específico e eu não quero me alongar nessa aula aqui, porque eu quero falar só, essa aula aqui é só para você falar, só para eu falar para você sobre proteínas. Vou preparar uma outra aula falando especificamente de aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. E por que proteínas vegetais não são boas fontes de proteína, com exceção da soja. Então, soja, grão de bico, arroz, feijões, feijão preto, vermelho, feijão azuki, feijão branco, feijão de corda, feijões, ervilha, lentilha, e até aveia, que não é leguminosa, é um cereal, mas está aqui porque tem uma certa quantidade de proteína também, são alimentos vegetais que têm uma quantidade de proteína maior do que outros alimentos vegetais. Tem bem mais proteína que a batata, bem mais proteína que o milho, bem mais proteína que o trigo, e assim vai. Então esses alimentos são top vegetais ricos em top vegetais proteínas. Ok? Então, resumo dessa aula. Eu sei que você gosta do resumo. Vamos pro resumo. Primeira coisa, um adulto precisa de muito pouca proteína para poder sobreviver. Ele pode sobreviver por muito tempo ingerindo menos do que a quantidade recomendada para sedentários. Qual é a quantidade mesmo? 0,8 gramas de proteína por quilo corporal. O ser humano consegue sobreviver comendo menos do que isso. Outra coisa que você precisa saber é que o corpo humano, ele não tem nenhuma reserva de proteína. Cara, eu fico pra morrer quando alguém fala alguma coisa parecida com isso aqui. Músculo não é reserva de nada. Músculo não é reserva de nada. Músculo tem outras funções, ó. Tecido músculo tem outras funções. Reservas são tecido adiposo, gordura e glicogênio muscular. Nós vamos falar desses dois aí na próxima aula. Glicogênio na próxima e gordura na próxima. Músculo não é reserva de nada. Músculo tem uma função muito importante, que é produzir movimento, gerar calor, fornecer estrutura para as células, etc. E outras. Acontece do corpo utilizar a massa muscular como fonte de energia? Acontece. Mas isso aí é um efeito colateral. Não é a principal finalidade do tecido muscular. O ser humano não. Outra coisa é que o ser humano não evoluiu para ser vegano. O ser humano é onívoro. Ponto final. E ser humano também não é carnívoro. Não é carnívoro. Isso aí é uma adaptação que as pessoas fazem, as gambiarras que elas fazem na dieta. E aí é possível fazer essas gambiarras para que você consiga atingir a meta de proteína apenas de fontes vegetais. É possível, dá para fazer. Veganos fazem isso e vivem bem. Mas é gambiarra. É gambiarra. Outra coisa é que dieta cetogênica também é gambiarra. O ser humano precisa de carboidrato.
O seu cérebro precisa se alimentar de glicose e não de corpos cetônicos. O cérebro se alimentar de corpo cetônico é gambiarra. O cérebro precisa de glicose. Tem vários efeitos colaterais de você alimentar seu cérebro com corpos cetônicos, mas isso aí é assunto para outra aula também, já no módulo mais intermediário para avançado. A gente precisa passar por etapas antes disso. Quarto ponto do resumo. Melhor coisa de saber se um alimento é fonte de proteína é perguntar: isso aqui veio de bicho ou isso aqui é bicho? Se sim, esse alimento é fonte de proteína. E existem também casos em que as pessoas precisam de uma quantidade maior de proteína do que só o necessário para a sobrevivência. Lembra? A Organização Mundial da Saúde diz que para a sobrevivência, um adulto precisa de 0,8 gramas de proteína por quilo. Mas pessoas que fazem prática regular de exercícios físicos precisam de mais do que 0,8. Pessoas que estão se recuperando de lesões ou que estão com alguma doença ou se recuperando de alguma doença vão precisar de mais do que 0,8. Idosos têm um processo natural chamado sarcopenia, que é a perda de massa muscular com a idade, acentuado não, ocorrendo, né? Então, esse grupo precisa também de mais do que 0,8 gramas de proteína. Tá certo? Isso é tudo que você precisa saber sobre proteínas para não ser um analfabeto nutricional. Até a próxima, um abraço.